Fala aí, pessoal, começando mais um vídeo, né? E dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre a anatomia do sistema linfático, né? Que é muito importante aí para várias funções, né? Para drenagem de líquidos corporais, né? Respostas imunológicas, entre outras coisas, tá? Então a primeira coisa que a gente vai falar é que esse sistema linfático, né? Quando a gente pensa na função do sistema linfático, a gente sabe que a principal função dele é fazer, né, a drenagem de líquidos do interstício, né, que é o meio que a gente fala entre as células, para a circulação, beleza? Quando a gente pensa nesse sistema linfático, é isso que ele vai fazer. E a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, tá? Só para a gente ter uma ideia meio geral desse sistema linfático, ele também está relacionado com várias reações imunológicas, né? Então, ele também faz parte, né, do nosso sistema imune. Ele tem função de imunidade também, tá? Vou colocar a função imunológica que eu acho que é melhor para a gente entender. Beleza? Então a gente tem que lembrar, quando a gente pensa nessa função imunológica, que o sistema linfático ele vai ser composto pelos vasos, pelos linfonodos, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre eles daqui a pouco. Além disso, a gente tem as amígdalas, né? Ou também chamadas de tonsilas. Então as amígdalas, entre parênteses, tonsilas fazem parte desse sistema linfático, né, com a região da garganta ali, o baço e o timo, né, que é aquele órgão que tende a atrofiar quando a gente é adulto, né, e ser maior quando a gente é criança, está relacionado com produção ali de células do sistema imunológico, tá? Então, todos esses sistemas aqui eles são importantes para a nossa função imunológica, tá? Então, eles fazem parte desse sistema linfático. Então, pensando nisso, né, a principal função desse imunológico do sistema linfático é que ele vai fazer a maturação dos leucócitos, né? Então, ele proporciona um local onde a gente pode ter a maturação dos leucócitos e também o armazenamento desses leucócitos, beleza? Que vai acontecer ali principalmente nos linfonodos. Tá? Vou colocar aqui entre parênteses. Então, o sistema linfático, além dele ter esse papel de drenagem de líquidos, tá? Ele também vai ter uma função imune muito importante. Uma coisa que é uma característica desse sistema que a gente não pode esquecer é que ele promove um tipo de circulação que a gente chama de circulação aberta. Aí a gente vai entender já isso, vou fazer uns esqueminhas aqui para ficar mais fácil. Tá? Então, em relação, se a gente fosse comparar, né, só para a gente ter uma ideia, né, imagine que eu tenho o sistema circulatório, o sistema cardiovascular e o linfático. A gente vê uma diferença entre os dois que é importante. Tá? O sistema cardiovascular ele é um sistema composto, né, pelo coração, pelos vasos, né, e o sangue. Mas ele é um sistema que a gente chama de sistema fechado, circuito fechado. Por quê? A gente tem o coração que manda o sangue, né, para o pulmão, e o sangue do pulmão retorna para o coração, e o coração ele também manda o sangue para o corpo, né, e o sangue do corpo retorna para o coração. Tá? Ou seja, a gente tem vasos que levam sangue para o corpo e trazem de volta para o coração, e a gente tem vasos que levam sangue para o pulmão e trazem de volta. Isso aqui é o que a gente chama de circuito fechado. Tá? No caso do sistema linfático, a gente tem as células. Tá? O que é o interstício? Né? O interstício é o líquido que fica acumulado entre as células. Beleza? Então, isso aqui é o que a gente chama de interstício celular. É o meio aquoso ali entre as células, um líquido intersticial. Tá? Então, é isso. E aí, basicamente, a gente tem que... No sistema linfático, a gente tem um brotamento dos linfáticos iniciais lá que a gente falou, né? E aí eles vão transportar esse sangue para os ductos, né? E aí eles vão levar isso aqui lá para o coração, tá? Então, basicamente, o sistema linfático é um sistema aberto. Então, ele vai brotar ali nessa região do interstício e vai levar esse sangue para o coração, tá? Então, isso aqui é só para comparar, para a gente entender o que é, né? Qual que é a diferença de um circuito fechado para um circuito aberto, beleza? Agora vamos lá, vou fazer um esqueminha aqui para a gente começar a entender e falar um pouquinho mais sobre o sistema linfático. Bom, então aqui eu fiz um esqueminha, né, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre ele, tá? Vou explicar para vocês o que é isso aqui.
Então imagine que aqui, ó, a gente pegou, por exemplo, né? Imagine que eu tô olhando, sei lá, o braço de uma pessoa, né? A gente fez uma imagem no microscópio, a gente tá vendo como se fosse por dentro ali as células e tal, e o sistema linfático, tá? Lógico, tem que imaginar, né? Isso aí não é tão fácil. Mas então vamos lá. Aqui eu tenho as células, tá? Então essas que estão em branco aqui, isso aqui são células, beleza? E no meio dessas células eu tenho o líquido intersticial. O que é o líquido intersticial? É água, tá? Água e outras substâncias ali. Antes de a gente começar, só uma coisa importante, né? Quando a gente pensa no nosso corpo, o nosso corpo ele é composto predominantemente por água, tá? E a água, né, ela continua sendo água, apesar de ela passar para outros lugares, né? Então vamos supor, por exemplo, lá no sangue, a gente tem a parte aquosa do sangue que é plasma, certo? Quando essa água sai do sangue e ela vai, né? Então aqui a gente tem vários vasos que tem o plasma, né? E o que acontece? Esses aqui são vasos sanguíneos. O plasma ele tende a sair do sangue e vir pro interstício. E aí quando esse plasma sai do sangue, quando essa água do sangue sai do sangue, ela vira líquido intersticial. Então, no interstício, esse plasma ele vira líquido intersticial, certo? Aí o que acontece? Esse líquido intersticial ele vai ser captado lá, a gente vai falar pelos linfócitos iniciais, certo? Pelos linfáticos iniciais, perdão. E aí esse líquido que vai para os linfáticos, lá nos linfáticos ele vai ser chamado de linfa, tá? Então o que é a linfa, o que é o líquido intersticial, o que é o plasma, né? São água, né? Então basicamente é água, né? Líquido, tá? Só que dependendo do lugar que essa água está, ela vai receber um nome diferente. Então a água no sangue ela vai receber o nome de plasma, a água interstício, líquido intersticial. Quando essa água entra dentro dos vasos linfáticos, ela vai receber o nome de linfa. E aí, é claro, vai ter concentrações diferentes, né? Então a gente vai ter proteínas, enfim, outras moléculas juntas, tá? Mas isso aqui é só questão de nomenclatura, porque eles ficam, o que é linfa, o que é líquido intersticial? Então, é água, né? A parte líquida mesmo, só que em lugares diferentes, tá? Em locais diferentes. Então, basicamente é isso. Então, agora a gente já deu uma introduzidinha, né? Mais questão de termo mesmo. A gente vai falar um pouquinho sobre os vasos linfáticos, tá? Deixa eu só diminuir esse desenho, ficou muito grande. Vou diminuir isso aqui. E agora eu vou colocar aqui os vasos linfáticos. Então, quando a gente pensa nos vasos linfáticos, a gente vai ter três tipos principais de vasos linfáticos, tá? Então, a gente tem os linfáticos iniciais, a gente tem os vasos pré-coletores, e a gente tem os vasos coletores. Tá? Então aqui no desenho a gente consegue ver. Esses linfáticos iniciais, basicamente, são isso aqui, tá? E esse grandão aqui é o linfático inicial que a gente pegou e deu um zoom nele para a gente ver algumas estruturas importantes. Então quando a gente pensa nesses linfáticos iniciais, eles vão ser formados por essas estruturas que a gente chama de pregas endoteliais, né, que vão pregar eles no endotélio, por isso que tem esse nome de pregas endoteliais, vão manter eles ali aderidos nesse endotélio. E a gente tem esses filamentos de ancoragem. Que basicamente é como se fosse umas... Como é que eu posso explicar? Como se fosse um prolongamento mesmo, né? Como se fossem âncoras ali que vão se juntar ali, que vão se aderir a esse interstício, beleza? E a essas células ali nessa região. Tá, então a gente já entendeu o que são esses linfáticos iniciais, né? A gente entendeu a estrutura deles, então eles são formados por esses filamentos de ancoragem pelas pregas endoteliais. E a função deles, né, a principal função desses linfáticos iniciais é justamente fazer essa filtragem e pegar esse líquido intersticial, né, que está ali entre as células e transformar ele, né, pegar ele ali para transformar ele em linfa, tá? Lembrando que a linfa é só questão de nomenclatura. Quando entra no vaso linfático já vira linfa, tá? Então, basicamente eles vão
pegar esse líquido intersticial. Só que para isso acontecer, a gente precisa ter um aumento de pressão. Então o que acontece? Esses linfáticos iniciais, então isso aqui é um linfático inicial. Certo? Isso aqui é um linfático inicial. Esse linfático inicial ele vai funcionar por diferença de pressão. Então a gente tem esses filamentos de ancoragem, né, que ficam aderidos ali, esse interstício, essa célula. E aí quando aumenta a pressão, esses filamentos de ancoragem eles vão tracionar as pregas, então eles tracionam as pregas endoteliais. E aí essas pregas elas abrem espaço e aí o líquido entra, certo? Basicamente é isso que vai acontecer. Então deixa eu diminuir aqui que eu vou tentar exemplificar de uma forma mais simples ainda. Então imagine que eu tenho, né, essas pregas ali, elas estão fechadinhas, é como se fosse uma portinha. Então eu tenho várias ali, né, uma aderidinha na outra, como se fosse uma portinha. O que acontece? Quando aumenta a pressão, ou seja, quando eu aumento a quantidade de líquido nesse interstício, a gente começa a ter atração, né, esses filamentos de ancoragem eles vão começar a puxar essas pregas endoteliais, certo? E o que vai acontecer? Essas pregas elas vão abrir. E aí, quando elas abrem, o líquido tende a entrar. Quando o líquido entra, o que acontece? A pressão ela diminui no interstício. E aí, quando a pressão diminui, esses filamentos de ancoragem que estavam puxando, o que eles vão fazer? Eles vão parar de puxar as pregas endoteliais. E quando eles param de puxar as pregas endoteliais, elas vão fechar de novo e aí não entra mais líquido. Só que daí esse líquido que entrou, ele vai ser transportado daí, né, para os ductos pré-coletores, depois para os coletores, beleza? Então isso tudo que a gente viu é esse processo que a gente tem da entrada da água, né? Então aumenta a pressão, esse líquido intersticial ele tende a aumentar, ele tende a entrar, né, dentro desses linfáticos iniciais, beleza? Então essa primeira parte que a gente tem um aumento da pressão intersticial, então acúmulo de líquido nesse interstício, e aí a gente tem os filamentos de ancoragem, eles vão tracionar as pregas endoteliais, e aí a prega abre, o líquido entra, aumenta a pressão dentro, e aí a prega fecha. Tá? Então essa eu acho que é a forma mais simples de a gente resumir isso. E aí uma vez que esse líquido entrou, né, aqui dentro ele vai ser o quê? Ele vai ser a famosa linfa. Né? Então aqui a gente tem esse líquido, e aí essa linfa ela vai ser conduzida, né, através dos vasos. E aí a gente tem os vasos pré-coletores, certo? Esses são os vasos pré-coletores, que vão levar essa linfa até os vasos, que a gente chama de vasos coletores. Então os pré-coletores vão levar a linfa até os coletores, que são esses grandões aqui embaixo. Então a gente tem os vasos pré-coletores e os vasos... Opa, vou de preto. E os vasos coletores, certo? Qual que é a característica desses vasos, tá? Se a gente for pegar aqui a estrutura deles, ó, tá vendo? Eles são formados por vários linfângions. Então a gente tem o que a gente chama de linfangions. O que são esses linfangions? Basicamente, eles vão ser um segmento, né? Então eles são um segmento entre duas válvulas, certo? Então quando a gente pensa nesses vasos linfáticos, eles são como se fosse um colar de pérolas, né? Então lembra do colar de pérolas. Então, mais ou menos assim, ó. A gente tem lá o linfangion, né? Aqui a gente tem válvulas que
que mantém segmentos fechados. Quando o líquido chega, né, quando essa válvula abre, o líquido ele chega dentro do linfângium e ele começa a expandir esse linfângium, certo? Quando ele expande esse linfângium, ao redor a gente tem uma musculatura lisa. E o que o músculo liso faz? Ele contrai. Ele espreme esse linfângium e aí o líquido, né, aumenta a pressão, abre a válvula e o líquido flui para o próximo linfângium. E aí acontece a mesma coisa. Começa a expandir o linfângium, começa a distender esse linfângium, o músculo liso contrai, e aí esse líquido ele vai ser empurrado para o próximo linfângium. Tá? Abre a válvula, enfim, o caminho continua. Então, basicamente, é assim que acontece o processo de circulação dessa linfa, né? Através da contração desses linfângios. Então, os linfângios eles são estruturas muito importantes que fazem parte desses vasos pré-coletores e coletores, beleza? Mas a gente viu que os linfáticos iniciais eles não têm linfângios, certo? E a gente viu que a linfa, então, ela vai ser transportada, né, através desses linfângios e vai chegar um momento que ela vai chegar aqui, né, ela vai passar pelos linfonodos, que são essas estruturas maiores. Então, isso aqui são os linfonodos. Deixa eu fazer desse outro lado aqui, que eu acho que é melhor para... Então, ela vai chegar aqui nesses grandões aqui, que são os linfonodos. Esse aqui é um linfonodo. O linfonodo, né, se a gente for pensar ali no nosso corpo, a gente tem cerca de 500 a 600 linfonodos, né, no caso de um indivíduo adulto. Então, essa é a média mais ou menos. Eles são importantes porque são esses linfonodos que eles vão fazer o armazenamento de leucócitos. Então, eles armazenam os leucócitos, que são as nossas células de defesa, né? Uma vez que a gente tem algum tipo de infecção ou alguma coisa, esses leucócitos que estão armazenados aqui nesse linfonodo, eles vão ser encaminhados junto com a linfa, tá? Além disso, né, essa região de linfonodo eles têm uma alta capacidade regenerativa. Isso explica por que pessoas que têm câncer, né, suspeita de metástase e tal, câncer de mama, por exemplo, elas fazem a retirada dos linfonodos axilares, né? Porque se você, geralmente é retirada total, porque se você retira parcial, né, pode ter uma chance de que aqueles linfonodos eles se regenerem, né? Enfim, pode ocorrer uma metástase, beleza? E aí a gente tem que eles vão estar localizados em algumas regiões. Então a gente tem uma maior quantidade de linfonodos, principalmente na região poplite, que seria atrás do joelho, né? Na região axilar, também na região da virilha, né? E a gente consegue palpar esses linfonodos, né? São regiões como se fossem bolinhas ali que a gente tem. Próximo do pescoço também tem, né? Enfim, esses aqui são os principais, beleza? E aí, pensando na estrutura desses linfonodos, né, a gente vai ter vários vasos coletores passando por esses linfonodos, né? Então, de diferentes regiões aí. Além disso, a gente também tem alguns capilares que passam por esses linfonodos, né? Então, capilares sanguíneos. Então, eles são importantes para essa questão, né, de circulação da linfa, beleza? Bom, a gente falou bastante da linfa, mas acabou não falando do que ela é composta, né? Então, quando a gente pensa na linfa, a linfa ela vai ser composta, como a gente já falou, né, por água, né, ou seja, por líquido. Só que a gente também tem, né, uma coisa que é importante, que está concentrada na linfa, que são macromoléculas, como por exemplo as proteínas, né? Então a principal função da linfa é justamente drenar e retirar essas macromoléculas do interstício, né? Então o líquido e as macromoléculas, tá? Então fazendo isso, essa linfa ela ajuda na remoção dos metabólitos. Então ela vai ser formada por macromoléculas e metabólitos celulares, beleza? Então proteínas ali celulares, certo? E aí esses ductos coletores eles vão fazer o que? Eles vão levar essa linfa, né? Ela passa pelos linfonodos ali, mas o objetivo dela é chegar até os vasos sanguíneos, principalmente até as grandes veias, né? Então eles vão chegar nas grandes veias e aí essas veias elas vão levar né, eles vão desembocar aqui, aumentando, né, a quantidade de líquido nessas veias, que depois vão seguir até o coração, beleza? Então, basicamente é isso.
Uma outra coisa que é importante, né, quando a gente pensa no bombeamento da linfa, né, como que a linfa vai circular, como que ela é bombeada. A gente já falou um pouquinho. Quando a gente pensa no bombeamento dessa linfa, a gente vai ter alguns fatores que vão influenciar. Então, o primeiro que a gente já citou é a contração dos linfângios. Contração do linfângio, que foi o que eu desenhei aqui em cima, né? Então, lembra que o linfângio ele vai, a linfa entra, distende esse linfângio e aí ele contrai. Então, a contração do linfângio é uma das principais. A gente tem que os linfângios eles vão fazer de 6 a 10 contrações por minuto, né? E se a gente for comparar, por exemplo, com o coração, é uma quantidade lenta. Então, os linfângios, né, eles vão mais ou menos, né, conseguir mobilizar ali, né, a linfa. A gente tem uma drenagem de mais ou menos 100 ml de líquido por hora. O que parece pouco, né? Mas se a gente for somar em um dia, né, vamos supor que eu paro de ter funcionamento desses vasos linfáticos, em um dia eu tenho 2.400 ml, mais de 2 litros de líquido que não foram drenados. Tá? E aí dentro desses 100 ml a gente tem uma concentração ali de 3 a 4% daquelas moléculas, daquelas macromoléculas mais pesadas, que são as proteínas, né? 3 a 4% de proteínas. Então, a linfa é um líquido meio proteico mesmo, tá? Ela é bem proteica. Uma outra forma de a gente ter esse bombeamento, né? Então, a gente falou do linfângium. Uma outra forma, né? Vou colocar aqui número 2, é através da contração muscular esquelética. Então, quando a musculatura esquelética ela se contrai, ela vai fazer a compressão desses vasos linfáticos e aumentar, né, essa drenagem. E a outra coisa é a pressão torácica. Então, quando a gente faz a respiração, né, inspira, expira, quando a gente inspira, a gente aumenta a pressão torácica, quando a gente expira, a gente tende a diminuir essa pressão. E esses dois fatores aumentam a compressão desses vasos linfáticos e vão auxiliar na circulação da linfa. Beleza? Basicamente seria isso. Uma outra coisa que é importante a gente entender é que existe a gente chama de mapa, né, dessa drenagem linfática. Tá? Vou fazer um desenho aqui só para ilustrar. Bom, então aqui dá pra gente ter uma noção, né? Então aqui basicamente eu desenhei o corpo, né? E a gente vai ter dois quadrantes, tá? Então aqui vocês estão vendo um que está do lado esquerdo, do lado direito, perdão, de verde, né? Então a gente está vendo de uma vista anterior. Então a gente tem o quadrante superior direito, tá? E a gente tem que esse quadrante superior direito, né? Ele vai drenar cerca de 10% da linfa total, tá? Então, de 100 ml por hora, a gente tem mais ou menos 10 ml por hora sendo drenada nesse quadrante superior direito. Então, todos os vasos linfáticos que brotam entre essas células nessa região, eles vão desembocar no ducto linfático direito, certo? Que vai desembocar em veias próximas ao coração. E aqui no quadrante superior e inferior, né? Quadrante esquerdo, que daí é superior e pega os membros inferiores, a gente vai ter ali a drenagem de mais ou menos 90% da linfa. Né? E aí essa linfa vai desembocar principalmente no ducto torácico, certo? Que é o principal ducto ali linfático que a gente tem. Né? Então no ducto torácico a gente tem linfângios que vão variar ali, por exemplo, de 4 a 8 centímetros, né? Então são bem grandes mesmo. Então é o principal ducto para onde a gente vai ter esse processo de circulação dessa linfa, beleza? Bom, de modo geral, acredito que seja isso, né? Então só lembrando que esses vasos linfáticos, eles são bem superficiais, né? Eu acho que eu não falei isso, mas eles são vasos extremamente superficiais, tá? Então eles ficam bem próximos ali à superfície da nossa pele, beleza? Eu acho que foi tudo, né? Então geralzão aí nessa parte mais de anatomia. A gente não vai falar muito aqui em relação à drenagem, né? Porque a gente não viu ainda, né? A questão prática e tal.
Mas basicamente, né, vamos só citar algumas coisas sobre a drenagem linfática. Então, quando a gente faz a drenagem linfática, a gente está basicamente utilizando um recurso, né, que vai acelerar esse processo de mobilização da linfa, né, que vai melhorar a drenagem de líquidos. E aí, a drenagem linfática, ela tem algumas indicações. Então, ela vai ser indicada principalmente, né, para pessoas que têm edema, tanto em membro superior quanto em membro inferior, pessoas que às vezes têm uma diminuição do retorno venoso ou dificuldade do retorno venoso, tá? E ajuda também para relaxamento muscular, tá? Tanto muscular, então pessoas que têm ansiedade e tal, porque ela é como se fosse uma massagem bem superficial ali, né? Claro, tem as maneiras de fazer, de proximal para distal, né? Enfim, tem uma sequência, os locais que você vai fazer, mas ela também auxilia nesse processo de relaxamento, beleza? Em relação às características dessa drenagem, de acordo com isso com o que a gente acabou de ver do sistema linfático, a gente sabe que o sistema linfático, né, os linfângios, eles contraem de 6 a 10 vezes por minuto, né? Então, é uma contração lenta, né? Então, a drenagem linfática, ela tem que ser lenta, certo? A gente falou também que a linfa ela é muito superficial, né? O sistema linfático ele é muito superficial, ele está ali a nível de pele, logo abaixo da pele. Então, essa drenagem ela precisa ser superficial. Então, eu preciso ter um toque, né? Uma pressão que eu vou realizar um pouco mais leve, tá? Precisa ter um ritmo, né? Moderado, então a gente vai fazer algumas repetições, 5 a 7 vezes no mesmo lugar, né? E ela sempre vai ser em direção aos linfonodos, né, ao grupo de linfonodos mais próximos. Certo? Então, primeiro a gente começa estimulando os linfonodos, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é estimular os linfonodos e depois a gente começa a drenar esses líquidos de proximal para distal, né, para o linfonodo mais próximo ali da região. Tá? Em relação às contraindicações da drenagem linfática, a gente pode separar essas contraindicações em contraindicações absolutas e contraindicações parciais, certo? As contraindicações parciais, a gente vai ver que geralmente elas estão relacionadas a uma indicação médica. Então a gente opta por não fazer, caso o médico receite, aí a gente faz. Então, contraindicação absoluta. Pessoas que têm câncer, principalmente se ele for não tratado, né, porque a principal forma de metástase do câncer é através do sistema circulatório, cardiovascular e através do sistema linfático. Beleza? Então, são as formas que o câncer tem, essas células cancerígenas têm que chegar em outros locais. Beleza? Processos de inflamação aguda, a gente também evita fazer drenagem linfática, né? Uma outra contraindicação absoluta. E pacientes com trombose, porque eu posso fazer um deslocamento desse trombo e gerar complicações graves, né? Complicações muito sérias para esse indivíduo. E aí a gente tem as contraindicações parciais, né? Que seria no caso de pacientes que têm câncer que foi tratado, né? E aí, por exemplo, o paciente que faz o processo de retirada dos gânglios axilares, lá no caso não lembro o nome da cirurgia, mas a retirada da mão dos gânglios ali dessa região axilar, tende a ter edema, tem um nome específico, que eu não lembro agora, mas tende a ter edema no membro superior inteiro, né? Edema crônico, e aí tem que fazer a drenagem, né? Porque ele não tem esse sistema linfático, ele não funciona da maneira correta, tá? Por conta dessa retirada. No caso de inflamações crônicas, dependendo, né, se tiver um encaminhamento médico, então, dependendo do tipo de doença, né, inflamações crônicas a gente não utiliza. Tratamento após trombose, né, então somente se tiver indicação médica, tá? Se não tiver a gente evita também. Pacientes que têm insuficiência cardíaca congestiva, tá? Então nesses casos aqui é importante que a gente tenha uma indicação médica, beleza? Para poder fazer essa drenagem. Pacientes saudáveis, de modo geral, a gente não precisa ter cuidado com isso, beleza? Então basicamente é isso, a gente falou um pouquinho sobre de forma bem básica mesmo, só um geralzão de drenagem, né? Um pouquinho aí de contraindicações, quais seriam. E aí a gente falou um pouco sobre
é o sistema linfático, né? A parte anatômica do sistema linfático. Então, a questão do mapa, né? A questão dos linfonodos, o que são os linfonodos, os linfângios, que tem uma função importante de contração, né? Para auxiliar nessa circulação. A gente falou sobre os linfáticos iniciais, que são a parte inicial desse sistema linfático, que vão fazer um brotamento, ou seja, eles brotam ali entre as células, né? Ficam ali ancorados através dos filamentos de ancoragem, né? E aí eles vão funcionar de acordo com o aumento, né, e a diminuição da pressão intersticial. Então, quando aumenta a pressão de líquido no interstício, esses filamentos de ancoragem eles puxam as pregas endoteliais, o líquido entra dentro do linfático inicial, e aí quando o líquido entrou no linfático inicial, aumenta a pressão dentro, e aí os filamentos de ancoragem param de puxar, né? E essas pregas endoteliais, elas voltam a se fechar, beleza? E aí, uma vez que esse líquido intersticial entrou dentro do linfático inicial, ele já virou linfa, né? A gente chama de linfa. Essa linfa é um líquido, né, composto por proteínas e por macromoléculas, né? Então, com uma concentração de 3 a 4% ali dessas proteínas, certo? Em relação aos vasos, então a gente tem os linfáticos iniciais, que fazem a coleta, os pré-coletores e os coletores. Então, os pré-coletores eles vão desembocar nos coletores e os coletores vão desembocar nos grandes vasos, tá? Então, a gente tem dois ductos coletores principais, que a gente fez aqui embaixo, que é o ducto linfático direito e o ducto torácico, beleza? Que vão desembocar nas grandes veias ali próximas ao coração. E basicamente é isso, tá? Então, lembrando que o sistema linfático é um sistema superficial, né? Então, tem função imunológica, né? E basicamente é isso, tá? E agora no final eu vou mostrar no Atlas ali rapidinho, só pra gente ter uma ideia mais ou menos desse sistema no corpo mesmo, tá? Mas é isso por aqui, a parte teórica. Bom, então esse aqui é o Atlas de anatomia, né? Eu coloquei aqui o sistema linfático pra gente dar uma olhada mais ou menos de como que funciona esse sistema, né? Então, se a gente for pensar aqui, né? Eu vou dar um zoom aqui mais ou menos, né? Então a gente tem aqui, ó, tá vendo que a gente tem como se fossem vasos que surgem ali meio que do nada, né? Então o sistema, lembra que é um sistema aberto, então a gente tem esses vasos aqui, né? Que seriam essas extremidades verdinhas, né? Aqui, ó, tá vendo? A gente tem esses vasos. Deixa eu ver se dá pra anotar. Não, vou sem anotar mesmo. Mas enfim, a gente tem esses vasos aqui, essas pontinhas que a gente consegue ver aqui, né? Que basicamente vão ser, né, esses que a gente chama de capilares linfáticos, né? No caso, o linfático inicial que a gente viu. E aqui a gente tem, né, os linfonodos, né? Então a gente consegue ver essas bolinhas verdes, né? Que são os linfonodos. E aí os linfonodos eles vão ser muito concentrados, né? Como a gente viu, na região da virilha, né? Na região aqui, ó, posterior do joelho, na região poplítea, na região, ó, do cotovelo a gente tem bastante, região axilar, ó, tem muito também, né? Próximos aqui ao pescoço, certo? A gente consegue ver bem, ó, próximos aqui ao pescoço, né? Ali a gente tem as amígdalas, né, que fazem parte desse sistema linfático, ó, as tonsilas, certo? Aqui na região da cabeça. Então, tudo isso aqui é o sistema linfático, né? E aí a gente tem aqueles ductosões grandões que a gente viu, né? Eu vou tirar aqui esse externo, que daí a gente consegue ver lá dentro. Fica melhor. Então, ó, se a gente for olhar, ó, tá vendo que a gente tem um ductozão, né? Esse verdão aqui, ó. Tá vendo? Então, isso aqui é o ducto torácico, né? Esse ducto torácico é aquele grandão, maiorzão, né? Que vai vir, ó, se a gente for olhar, se a gente der um zoom nele, ó, o ducto torácico ele vem até aqui, tá vendo? E aí, ó, esse aqui é o ducto torácico. E se a gente adicionar o sistema circulatório, colocar aqui o coração, a gente vai ver que o ducto torácico ele vai desembocar bem próximo aqui, ó. Aqui a gente tem o coração, as veias. Ele vai desembocar nessas veias bem próximas aqui ao coração, né? Principalmente essa veia subclávia esquerda, tá? Então o ducto torácico ele vai desembocar aqui nessa região bem próxima a essa veia subclávia esquerda, beleza? E o ducto linfático direito, que tá aqui, ó, tá vendo o ducto linfático direito? É esse aqui. Ele vai desembocar bem próximo ali também à artéria subclávia direita, beleza? Então basicamente é isso, né? Só pra gente ter uma visão aí do sistema linfático, aqui a gente tem outras estruturas, né? Então esse aqui Então aqui a gente tem o baço, né? Que tem meio que uma função de fazer a filtragem também das células sanguíneas, né? Então retirar ali algumas células
fazer meio que uma reciclagem, né? Aqui a gente tem o timo, né? Que faz parte do nosso sistema imunológico também, é uma maturação dos leucócitos e a amígdala ali, tá? Então a gente tem aqui uma visão geral mesmo desse sistema linfático, né? Então eu espero que assim tenha ficado um pouco mais fácil, pelo menos entender, né? Qual que é a função dele, tá? E a gente sempre, quando a gente pensa na drenagem, a gente vai primeiro, né, mobilizando essas partes aqui mais proximais, né? Depois os segmentos aqui, né, sempre de proximal para distal, beleza? Então é isso, vou encerrar esse vídeo aqui. Eu só queria passar mesmo uma ideia, né? Acho que assim fica bem mais fácil a gente entender quando a gente visualiza meio que no corpo, né? E para a gente entender que o sistema linfático ele vai estar, né? Esses linfáticos reais vão estar entre os tecidos mesmo, tá? Para ajudar nessa drenagem, beleza? Então é isso, espero que esse vídeo tenha ajudado. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Valeu e até o próximo vídeo.